chegar agora no terceiro livro teu, né? Vai chegar o quarto ainda. Quando chegar você me chama que a gente vai estar falando novamente com você. Mas o terceiro livro também ele é ligado à segurança pública. Sim. Tolerância zero. Tolerância zero é uma frase muito, mas muito aclamada. Tinha até o Saraiva lá, né, no Chico Anísio, que falava que a tolerância dele era zero, né, com gente burra, né, no caso, né? Mas aqui a tolerância zero em relação à segurança pública. Explica para nós aqui, porque olha, aqui está uma coisa muito interessante aqui, como a teoria das janelas quebradas pode mudar a forma de combater a criminalidade no país. Eu queria entender melhor esse livro, Davidson. Bom, a editora FAG, ela lançou esse selo Aves Rara, está aqui na pontinha, que é da editora FAG, que caminha nesse sentido das ciências sociais. Como eu já escrevia sobre segurança pública, já tinha alguns artigos, alguns comentários na rádio, então, em questões técnicas, né? Foi um projeto junto com a editora, de nós escrevemos um livro sobre tolerância zero. Porque a tolerância zero ele é muito comentado, é muito falado, é muito usado por políticos e, na verdade, quase ninguém sabe o que é. Sabe que é um programa lá de Nova York, sim, e tal, que prende os pequenos crimes, pune os pequenos crimes, que reduziu os índices criminais de Nova York, mas não sabem a fundo o que é a tolerância zero. Então, inclusive, nós temos poucas obras aqui sobre isso. Você vai achar tolerância zero no casamento, tolerância zero em outros sentidos que alguém vai utilizar o termo ali. O termo, como eu acabei de falar até do Saraiva, que era um personagem de Chico Anísio, de comédia. Drauzio Varela tem um livro que tem tolerância zero com alguma coisa. E Drauzio Varela, politicamente, é totalmente avesso à política de tolerância zero, que é uma política entendida como de conservadora, né? Instituída lá pelo Rudolph Giuliani, que era promotor e foi prefeito de Nova York. Sim. Quando ele era prefeito de Nova York. Inclusive, esse Tolerância Zero, o SBT trazia esse trecho do Tolerância Zero da televisão norte-americana, né? Ele fazia esse meio de campo, né? Eles sempre utilizaram o nome fantasia, é um nome muito forte, um nome que atrai. Mas poucas pessoas sabem de fato que é. Então explica agora para nós, o que se trata realmente? Eu já tinha um conhecimento, mas eu tive que aprofundar muito mais esse conhecimento, né? E chegar lá nas origens, nos debates, nas críticas, nos resultados, e fazer um contraste com a situação do Brasil. Eu ia falar, peraí, como é aqui? Como é que está aqui? Como seria esse programa aqui? Existe essa possibilidade? Não existe? Ou seja, o Tolerância Zero ele começa ali com a teoria das janelas quebradas, que é um estudo social, que, a grosso modo, ele diz o seguinte: se você deixar em um local uma das janelas quebradas, a probabilidade das outras virem a ser quebradas, o local vandalizado, ela é gigante. Isso daí foi feito um experimento com 2 carros, 2 veículos. Um numa região rica, outro numa região pobre. O carro na região pobre rapidamente foi depenado e tudo mais. Aí fez o da região rica, ainda estava intacto. Só que o professor foi lá e quebrou uma das janelas. Após ele quebrar uma das janelas, aquele carro ele foi rapidamente vandalizado. E outras experiências nesse Porque sentido. viram que o local era largado, né? Era de maior facilidade para depredar, né? Quando você vê aquele objeto que não tem dono, não há aquele sentimento de dono, é a mesma coisa. Eu vou chegar mais nesse ponto daqui adiante, que vai ficar mais fácil de entender. Com essa teoria, aí foi aplicado o tolerância zero, que muita gente minimiza como só combater os pequenos crimes. Não era só isso. Já tinha um grande problema lá por causa do metrô. O metrô de Nova York era muito vandalizado.
e não estavam pagando o metrô, a molecada passava, as gangues pulavam as catracas, tal. Então eles começaram no metrô ali, a botar ordem, a limpar e botar ordem. Quando o Giuliani ganhou a prefeitura, ele nomeou um chefe de polícia, que já tinha essa doutrina. Aí eles instituíram o programa por completo, que não é só isso. O programa lá, eles investiram na polícia, aumentaram o efetivo, aumentaram o salário da polícia, começaram a trabalhar em iluminação pública, começaram a trabalhar na limpeza das ruas e começaram a combater o crime. Os crimes pequenos também. Combatendo os crimes pequenos, eles tinham um problema ali que a gente tem com os flanelinhas, né? Certo. E tem gente que acha bonito, acha legal. Olha, quase, a gente não pode generalizar, mas quase todo lá, flanelinha, você aborda, ele tem antecedente criminal. E às vezes ele está lá extorquindo a pessoa. Porque a pessoa paga para ir num casamento. A pessoa fica coada, né? Fica coada, fica com medo. Quer o quê? Ela não vai lá na delegacia e acaba pagando. O problema que eles tinham lá era semelhante com o pessoal que limpava vidro de carro. Nessas áreas, os índices criminais eram muito maiores, principalmente em pequenos furtos e pequenos roubos. Eles limparam essa área. Lógico que você tem que ter um amparo social, você não pode tirar a pessoa de lá, por exemplo, uma pessoa que vive na rua e não ter onde colocar ela, é óbvio. Você tem que, olha, vem cá, você aqui não pode ficar. Ah, mas onde eu vou ficar? Não, você vai ficar aqui, nós vamos lhe dar um direcionamento, um acolhimento e tal. Nesses pontos, os índices criminais caíram quase 70%. Desses pequenos roubos, pequenos furtos, depredações. E eles começaram a investir em inteligência, em mapeamento e no combate ao crime. Ou seja, perder a sensação da impunidade. Ali quem cometia um crime tinha aquela sensação de que seria punido, de acordo com o crime. Claro, mas vai ser punido, não vai passar batido. Isso foi desenvolvendo, eles trabalhando nesse sentido. E Nova York, que chegou a ser uma das cidades mais perigosas do mundo, há 5 anos atrás, mais ou menos, os índices criminais de Nova York são os melhores dos últimos 70 anos. E realmente foi com as políticas do Tolerância Zero, que inclusive foram adquiridos mesmo, né, por contrato até, por alguns outros países e outros estados. É isso que eu ia te perguntar, teve muitos países que aderiram então a isso? Teve. Não, é claro que você faz uma absorção de acordo com o país. Com o país. Mas tiveram. E tiveram muita crítica também. É óbvio que vai ter aquelas críticas que a gente já conhece. Racismo. Tá lá oprimindo o pobre. As críticas mais absurdas. Inclusive, porque dos efeitos do Tolerância Zero, óbvio, com a redução da criminalidade, é o florescimento, a melhora do comércio nessas áreas degradadas e também do turismo. Hoje, você vai no Brooklyn, no Harlem, no Queens, tranquilamente ali, fazer turismo, coisas que não aconteciam antigamente. E a valorização do imóvel. Há críticas nesse sentido até. Que fala, valorizou o imóvel, a pessoa que está lá não vai poder pagar e vai embora de lá. São críticas assim que eu acho que são muito fáceis de rebater, mas não se engane que são críticas de pessoas gabaritadas. São críticas aí de pesquisadores, doutores, mas que tem esse viés aí marxista. E sempre vão apontar para esse lado. Sim. O marxista sempre está em alerta para poder apontar. Não vão se preocupar com o número de mortes. Não, jamais. Que foram evitadas. Faz uma conta ali de quantas mortes tinha por ano, faz até hoje, e vai ver se valeu a pena ou não valeu a pena. Para um monte de família ali que poderia ter sido destruída. Exatamente, mas para o marxista tudo isso é uma mera bobagem, não? Um detalhe. Né? A vida da pessoa morrer, viver é um detalhe, é verdade.